Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente dos que eu trago ultimamente, porque eu voltei a fazer muitos tutoriais, né? Porque eu estou divulgando o meu curso de edição de vídeo que eu estou preparando com muito carinho para vocês. Só que nesse período todo, desde quando eu comecei o meu canal há 12 anos atrás, em 2006, eu fui aprendendo ao longo dos anos, aprendia com um, aprendia com o outro, desaprendi algumas coisas para aprender outras, e nisso sempre eu tive os livros como professores, né? Eu sempre gosto eu como autodidata, sempre gostei de fazer as minhas próprias buscas. Eu acredito que muitos de vocês aí também têm essa forma de aprendizado. Gostam, muitos não gostam, né? Mas quem é autodidata, quem gosta de aprender, quem gosta de criar oportunidades, acaba buscando nos livros. E eu separei aqui uns livros que eu tenho, que eu li e que eu ainda releio muito e que tem me ajudado bastante. Mas isso aqui é para ajudar você que está fazendo as suas buscas e você acha que tem que ser só técnico. Não. Você tem vários tipos de conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo em várias fontes diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas fontes, não vou explicar o livro porque isso aí é de cada um. Eu vou apenas mostrar o que está me ajudando, entendeu? Então o principal de todos eles é o Alegria e Triunfo, de Lourenço Prado, que era o livro da minha mãe, que foi o livro que ela me ajudou e que ela usou na minha educação, porque tem os conceitos herméticos aqui para quem gosta da cabala. Também me educou na igreja católica, só que ela não era muito adepta da igreja, mas os conceitos do bem, você ser uma boa pessoa, está aqui. Muitas pessoas não gostam desse livro, né? Tem amigos meus que não gostam de alguns pontos, mas sabem que é um livro importante, é um livro muito poderoso, e aqui ela anotava tudo, ó, tá vendo? Então, mas aqui também, pra gente que estuda empreendedorismo também, que tem anotações de Napoleão Hill, tem algumas anotações mais poderosas também, de outros autores que a gente pesquisa sempre. Então é um livro que tem muita coisa que se você for pesquisar você vai entender a importância desse livro. Uns falam que é um livro de magia, ou lei da atração, e é realmente isso, né? Porque é uma ciência de uma forma didática, uma forma prática. Que, inclusive tem um rapaz que eu sigo, que eu acabei fazendo amizade com ele, que é o Maurício Delmanto, do canal Caminho do Peregrino. Inclusive se você estiver vendo aqui, ô Maurício, homenagem a você também. Ele falou que esse livro é um aperfeiçoamento do que seria o Kybalion, né? Que é, na verdade, o Kybalion também é uma adaptação do corpus hermético de Hermes Trismegisto. Então, esse é um outro assunto. Mas para vocês entenderem que para chegar nesse livro aqui, esses conhecimentos, inclusive com exemplos práticos, outros livros foram escritos. Então, quando a gente faz uma busca por conhecimento, a gente tem que buscar em outros livros. Então, Lourenço Prado, quando escreveu isso aqui, ele buscou outros assuntos, de repente até assuntos que ele não acompanhava, mas que ajudou ele na formação do seu pensamento, e chegou nesse livro aqui, muito importante. Então eu recomendo você, se quiser estudar sobre um pouquinho de lei da atração, sobre como o universo funciona, entendeu? Como que você tem um autocontrole, coisas assim, tem aqui também, só que de uma forma mais simples, que você de repente vai ter que decodificar alguma coisa, mas vale a pena. Então, esse livro eu recomendo a qualquer um que está começando a estudar a sua mentalidade, você saber como que o seu cérebro funciona. Não é um livro científico, é um livro prático, entendeu? Então tem exemplos aqui que você só lendo para poder entender o que eu estou falando. E aqui atrás, logo depois que minha mãe faleceu, antes da minha mãe falecer um pouquinho, ela sempre deixava esse livro encapado. E aí, quando eu decidi restaurar o livro para ela, aqui eu encontrei Hei de Vencer, de Arthur Ridley. Eu fiquei curioso, falei, poxa, que livro será que é esse? Aí, por coincidência, ou providência, não sei, eu fui num sebo e encontrei Hei de Vencer, de Arthur Ridley. Inclusive Arthur Ridley, esse autor aqui, não foi ele que escreveu o livro, já falei no canal, tem um vídeo aqui falando sobre esse livro aqui. Ele usou os princípios de Emily Collier, que também parece que era o princípio de Kimball, de usar a força do pensamento para você curar suas enfermidades físicas. E você que tem a sua empresa, você quer prosperar, você tem que cuidar do seu corpo, mente e espírito, para você poder ter a cabeça para poder trabalhar, né? Para você criar suas empresas, criar seus produtos, seus serviços. Então esse é um livro poderoso também, para você ler com calma, sem discriminação nenhuma, porque é muito difícil a pessoa que está estudando empreendedorismo, que está estudando os tutoriais com espaço aqui, né, achar que o mundo é tudo separado. Não é separado, você tem que ter você não vai se sobrecarregar com informações, mas você tem que ter uma visão mais abrangente do mundo, porque você estudando esses livros, você vai entender como que a cabeça das pessoas funciona, então você vai aprender a ter seu autocontrole, vai aprender a ter discernimento, então isso ajuda muito. E esse aqui, nesse caso, o Hei de Vencer, além de ajudar você
a prosperar na sua vida, você pensar de uma forma positiva, vai te ajudar também quando você tiver dificuldade, tiver alguma enfermidade, que você acha que remédios não funcionam. Ele é uma dica interessante. Você seguir esses princípios para poder te ajudar também, entendeu? Então, Hei Vencer, Alegria e Triunfo. E depois desses aqui tem um que eu estava fazendo. Eu estava numa fase da minha vida que eu queria revender livros antigos, que eu gosto de sebos, então todos eles eu consegui em sebos, a grande maioria. Aí veio num lote para mim que eu comprei acho que foi comprei não, eu recebi de doação do Mercado Livre, paguei só o frete, chegou esse para mim, a TNT, Nossa Força Interior, de Claudia M. Bristol e Harold Sher. Inclusive no meu canal eu tenho um podcast. Eu estava com os pensamentos mais simples ainda, foi em 2017 que eu gravei. Eu falo desse livro aqui, né, que tem muitos conceitos que estão nesse livro aqui, que tem também no Alegria e Triunfo do Lourenço Prado. Só que também é um livro de mentalidade excepcional, lei da atração, mas só que aqui ó, você vai ter uma noção do que tem no livro, porque ele vai informando de forma prática como que o seu cérebro funciona. Por exemplo, nesse livro que eu descobri que a nossa mente funciona com quadros mentais. Aí quando você começar a pesquisar, porque quando você fala, por exemplo, eu não quero ficar pobre, o não, seu cérebro não funciona, aqui explica por quê. E outros livros também explicam por quê. Né? Porque o seu cérebro não conhece a palavra não, ou a palavra sim. Ele só conhece quando tem uma representação visual, e foi aqui nesse livro que eu aprendi essa parte também. Além de outras coisas, outros exemplos que tem. Que tem exemplos aqui que tem ali também, que também tem na Alegria e Triunfo, mas são livros diferentes, entendeu? Então vale a pena você conhecer, TNT. E, inclusive tem uma outra versão desse livro, que aí no caso, depois que Claudia M. Bristol morreu, Harold Sherman fez essa segunda versão, que eu tenho em PDF, eu tô querendo ver se eu consigo ele em físico, né, que eu gosto de ter o livro na mão. Depois disso, falando ainda de mentalidade, eu descobri esse aqui, ó, que inclusive eu encontrei naquela casinha de sebos que tem livros, né, que aquelas bibliotecas itinerantes, eu encontrei esse livro aqui, Dr. Robert Anthony. Aqui ele já engloba mais de uma forma científica como que o nosso cérebro funciona, fala da lei do magnetismo pessoal, né, magnetismo mental. Então ele vai explicando várias coisas que estão separadas. A pessoa às vezes estuda magia, ou estuda a cabala em si, ou estuda a lei da atração, física quântica, ou seja, aqui ele tenta englobar um pouco, né, tenta englobar de tudo de forma científica. Aqui tem a força do hábito, fala sobre condicionamento, ele fala sobre escrevendo diário de culpas, vai dando vários exemplos aqui. Tem um negócio interessante que eu gosto de fazer, poder criar criativo canalizando sua vontade. Aí fala do subconsciente, e aqui ele fala uma coisa que eu adoro fazer, que é adote o hábito de escrever, que é quando você começa a escrever, você começa realmente a materializar aquilo que está na sua mente. Então isso é um exercício poderoso. E esse livro mistura a ciência, o esoterismo, junta tudo para poder fazer um livro mais, para os céticos, né? Mais com base científica, vamos dizer assim. Mas não precisa ser assim. Eu sei que é uma outra linguagem que vale a pena você conhecer. Depois disso, tendendo para o empreendedorismo, né? Vamos supor que você preparou sua mentalidade, depois você quer estudar como administrar o seu dinheiro, aquela coisa toda. Aí o clássico que todo mundo na internet explica e fala é o livro de T. Harv Eker, O Segredo da Mente Milionária. Que foi o primeiro livro que eu li sobre empreendedorismo relacionado a você desbravar os segredos da sua mente e usar ao seu favor usando os conceitos financeiros. Inclusive, isso aqui é exatamente o que ensino nos outros livros, né? Só que aqui é focado somente nas finanças. Mas lógico que se você for ler esse livro aqui, você vai perceber que a linguagem dele é para quem mora nos Estados Unidos, aqui no Brasil é diferente. Mesmo assim, os conceitos do T. Harv Eker são bons, mas uma coisa que eu não gosto dele é quando ele fala que, falando de energia, né? Se ele tiver que se fosse relacionar com a pessoa que tem mentalidade de pobre, vamos dizer assim, ele evita encostar na pessoa porque acha que vai se contaminar, essas bobeiras assim. Realmente, se você for estudar magnetismo, né, ou algumas coisas, eu nunca estudei, mas o que eu ouço com o Maurício, né, que deve estar assistindo esse vídeo agora, o magnetismo já fala isso, que quando você tem uma energia boa, você toca a pessoa, você pega um pouco da energia ruim dela e a sua energia boa passa para a pessoa, uma coisa assim, uma troca de energia, né? Mas eu acho que se você ficar nessa neurose, você não faz o que tem que fazer, você não se relaciona com as pessoas, que não adianta você vir aqui na Terra e isso querer só bem só para você tem que fazer a sua parte, cada um faz de um jeito, uns fazem escrevendo, outros falando, outros fazem falando, outros fazem ouvindo, outros compondo a música, ou fazendo um filme, ou criando uma empresa, ou seja, você tem que se relacionar com as pessoas.
Agora, se você quiser se relacionar, e como ele fala, que ele gosta, tem que relacionar somente com a pessoa da sua classe social e isolar todo mundo, eu não concordo nisso. Mas, tirando isso, os conceitos dele relacionados ao dinheiro são muito bons e vale a pena você conhecer, entendeu? Então, o Segredo da Mente Milionária, para quem está começando a estudar empreendedorismo, lembrando que é a linguagem para quem monta empresa nos Estados Unidos, que não quer dizer que funciona lá, funciona aqui, mas os conceitos são excelentes e vale a pena conhecer, entendeu? Então, depois, estudando sobre empreendedorismo, aí bateu na minha mão esse livro aqui que eu queria comprar, achei o PDF e ganhei, né? Para você que gosta da palavra de Deus, você vai encontrar aqui, ó, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, com o prefácio de Eike Batista, né? William Douglas e Rubens Teixeira, que fala sobre eles, né? William Douglas é juiz federal e Rubens Teixeira é diretor financeiro administrativo. Então, resumindo, eles pegam vários versículos da Bíblia, várias partes da Bíblia, e vão aplicando os conceitos aqui no empreendedorismo. Inclusive, eu estou fazendo um curso com o Jorge Motivo, se ele estiver vendo o vídeo aqui, que ele usa muitos conceitos, quando falando de dinheiro, os provérbios. O livro de provérbios é praticamente um livro de administração financeira também, e também um livro de psicologia, né? O pai ensinando o filho, como você deve seguir nos caminhos de Deus para você poder prosperar, né? Andando no caminho certo. E esse livro aqui, ele usa o mesmo conceito, só que é um livro mais profundo, é um livro bonito. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, porque as pessoas discriminam muito, né? Ah, é um livro evangélico, é um livro protestante. Esquece isso. Se você for focar no seu conhecimento, se você for focar em aprender, você não tem que começar a bloquear sua mente com doutrina. Você vai criar suas próprias conclusões, você vai se aperfeiçoar, mas você só vai ter apenas uma visão diferente, às vezes, da sua. Então esse livro aqui, talvez o que está nesse livro não seja o que você pensa, mas você vai tirar muita coisa boa daqui, eu garanto para você, entendeu? É um livro, não é um livro grosso, tem apenas, deixa eu ver aqui, tem menos de 200 páginas, é um livro fininho, é um livro bonito e gostoso de ler, né? Eu levei, por causa da minha falta de tempo, acho que eu levei, deixa eu ver, umas 2 semanas para ler esse livro, coisa que daria para ler até em 3 dias ou até menos. Mas como eu gosto de ler com calma e não gosto de rabiscar o livro, como minha mãe fazia, vocês viram, eu gosto de deixar o livro sempre novinho, vou lá, limpo ele depois, com água sanitária ou álcool, alguma coisa assim, para poder sempre estar, depois de repente, futuramente, passar para frente, né? No caso, minhas filhas, se elas forem herdar conhecimento, eu tenho livros com conservação boa, né? Que eu acho interessante isso. Então, preservar também o material que você usa para estudar é uma outra forma também de você crescer. Então, esse livro aqui, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, para você também que acha que para você crescer, você tem que ser totalmente autossuficiente, mas não é assim. Continuando agora, eu vou mostrar para vocês um livro que eu ganhei da minha tia, inclusive ela nem sabia que eu estava lendo sobre tais assuntos, mas ela viu a minha dedicação em sempre estar evoluindo a empresa, aprendendo coisas novas, né? Viu que empreendedorismo é uma coisa que eu gosto de fazer, trabalho por conta própria há bastante tempo, e ela mandou esse livro aqui, Trabalhar por Conta Própria, de José Augusto Minarelli. Depois eu vou pesquisar sobre esse livro, depois de ler esse livro, que ele inclusive um livro fininho, tá vendo? Pequenininho. José Augusto Minarelli, eu me identifiquei com uma história que tem aqui dentro do livro que me lembrou o que aconteceu comigo na empresa, quando eu trabalhava na produtora comercial, que era o L Produções, e lá teve um caso que aconteceu comigo, que primeiro eu vou falar o caso dele, depois eu vou falar o meu. Ele conta aqui que numa fase da vida dele, lá nos anos 80, ele teve um amigo dele que tinha uma empresa, no caso ele fala sobre workplace, né, que ele ia ajudar empresários a ter ascensão depois que perde emprego, por exemplo, é uma consultoria de carreira. Aí ele não tinha empresa dele ainda, mas ele e a esposa dele, trabalhando para poder prosperar nessa área, que era pouco explorada. Aí ele pegou, um amigo dele chegou para ele e falou assim, ó, eu preciso de um projeto, quanto você cobra, faz o projeto para mim. Aí ele pegou o projeto e fez exatamente o que a gente fala, que é entregar o ouro pro bandido, ou seja, em vez de ele colocar apenas tópicos, ele colocou detalhadamente o que fazer nesse projeto, entendeu? Aí, o amigo dele pegou esse projeto, mostrou para o outro amigo dele, que cobrou mais barato, e aí ele perdeu o contrato, né, do serviço que era para fazer. Ou seja, ele entregou o ouro pro bandido. E aí eu me identifiquei exatamente com o que aconteceu comigo na produtora que eu trabalhava. Eu estava lá na produtora, chegou uma menina de uma agência de publicidade que não era cliente nossa, e trouxe aquele monte de papéis, com a papelada toda. Aí ela chegou para mim e falou assim, Fernando,
me ajuda a fazer esse roteiro aqui, a gente vai fazer um vídeo com vocês aqui para poder vender, né? Esse é um livro de turismo. Aí meu patrão estava lá na sala dele, chegou e falou assim: Fernando, você está dando ouro pro bandido, está entregando ouro pro bandido. Entregando ouro pro bandido? Não entendi nada. Ah, tá bom, PC, vou continuar aqui. Aí continuei falando com ela, peguei a papelada que ela trouxe, fui anotando, fazendo roteiro, sem receber nada. E o PC lá do lado, passava, tomar um cafezinho, Fernando, tô entregando ouro pro bandido. E eu já tinha feito os trabalhos, a produtora tinha editado todos os vídeos, comerciais estavam entregues, e eu tive aquele tempo livre na parte da tarde. E eu continuei. Resumindo, peguei o roteiro, entreguei na mão dela, ela falou: semana que vem a gente vai vir fazer um vídeo com você. Tinha que fazer as externas, filmar nas montanhas, né, nas regiões montanhosas, filmar os hotéis, aquela coisa toda. Só que uma semana depois, eu vi o comercial na televisão com o texto que eu fiz, com o roteiro que eu fiz igualzinho. Aí eu cheguei pro PC e falei assim: ô PC, olha lá o roteiro que eu fiz, vê se pode um negócio desse. Aí ele virou pra mim e falou: sobre o quê? Eu te falei, você entregou pro bandido. Ou seja, eu fiz tudo sem receber um tostão, confiando que ela ia fechar contrato com a produtora, e ela fez com a produtora concorrente. E isso é exatamente o que aconteceu aqui nesse livro, com o Zé Augusto Minarelli. Ele fez todo o seu projeto, entregou na mão do amigo dele, que entregou para outra pessoa e usou o mesmo projeto, e ele perdeu o trabalho. Então esse é um exemplo. Lógico que esse livro tem muita coisa que eu não lembro mais, eu já li ele, mas eu vou ter que ler de novo. Mas eu me identifiquei exatamente com isso, e ele fala exatamente esse mesmo termo. Ele entregou ouro para o bandido. Ou seja, por inexperiência, ele não conseguiu segurar um serviço que apareceu para ele, né? Então, são coisas que acontecem da gente que está empreendendo. Às vezes você toma uma decisão errada, você não sabe porquê, você não conhece todo mundo, e acontece. Mas acontece para quê? Para você ensinar para outras pessoas o que não fazer. Então é isso aí. E aí, continuando, falando também de mentalidade, também o empreendedorismo, a mentalidade faz parte do empreendedorismo, você tem que aprender a tomar suas decisões. Todo dia de manhã eu pego esse livro aqui, ó. O nome é Vincent Peale, para quem conhece o Poder do Pensamento Positivo clássico, feito por ele. Inclusive quem seguia o Norman na igreja dele era o Donald Trump, né? Não sei se ele segue ainda, ou seja, um grande empresário, presidente dos Estados Unidos atualmente, mas que seguiu os conceitos dele. Lógico que ele aprendeu outras coisas, mas aí dá para você ter uma noção de como que esse homem, o Norman Vincent Peale, foi importante. Muitas outras pessoas fizeram o trabalho que ele fez, mas ele focou mais na igreja dele, nas palestras que ele fazia, e também, pelo que eu disse, pelo que eu li da história dele, não li tudo, não sei tudo, que ele era uma pessoa pelo menos exemplar, ou seja, que não se envolvia com escândalos, coisas assim. Então isso também é uma forma de você que está empreendendo, você que está criando seus trabalhos, está querendo crescer na vida, tomar as decisões corretas, seguir também os conceitos dele. Então ele pega cada dia, para cada dia do ano, ele coloca um pensamento, né, baseado na Bíblia. Então é uma forma também de você ter boas decisões todo dia que você acorda. Então esse livro eu recomendo, eu comprei ele por R$10, baratinho. Estava tendo uma promoção num shopping aqui da minha cidade e eu comprei. Inclusive eu uso ele lá no meu outro canal, o Buscador, para poder falar um pouquinho de pensamentos, além de outros livros. Como ele é resumidinho, né, ele é pequenininho, então é um livro que vale a pena você ler. Não precisa ler ele todo, eu já li ele todo e hoje em dia eu vou lendo alternativamente. E aí, ou se você quiser um livro agora o Merchan, né? Não meu. Mas se você quiser um livro que englobe tudo isso aqui que você já viu, tem um de um amigo meu, que acabou se tornando amigo meu, que é do Jorge Motiva, que é esse livro aqui. Pensa e Enriqueça com Deus. Então esse é um livro que chega pra gente quando você compra o curso dele, né? De enriquecimento financeiro, de mentalidade. E esse aqui, na verdade, é um e-book que depois ele manda impresso para sua casa e vem também autografado, né? Eu sempre autografo o livro para poder mandar para as pessoas. E aqui ele engloba exatamente tudo que eu falei desde lá do começo. Aqui tem dicas de empreendedorismo, tem da lei da atração, fala dos versículos bíblicos, conta a história dele, como é que foi, quando ele trabalhava na metalúrgica, depois ele conseguiu prosperar, foi criando a sua empresa, tinha o sonho de ser palestrante. Então, ou seja, é um livro de superação. Conta a vida dele toda, mas também é um livro de superação para você poder entender que às vezes se a sua vida estiver muito ruim, você tem exemplos de várias pessoas que conseguiram prosperar. O Arthur Ridder, por exemplo, ele era viciado acho que bebida, cigarro, alguma coisa assim. Através da autossugestão que ele usou, né,
Ele conseguiu se livrar dos vícios. E o Jorge tinha um problema de um bloqueio mental também, daquela forma de que a gente é educado a ter uma mente pobre, né? Que o dinheiro é sujo, coisas assim. E é isso que ele, na missão dele aqui na Terra, ele ensina. Ensina você que o dinheiro não é sujo, as pessoas é que usam ele errado. É por isso que muitas pessoas não conseguem prosperar, não conseguem montar uma empresa, tem um bloqueio mental, às vezes não lê certos livros por causa de discriminação, tem medo de ser discriminado pela sociedade. Então isso, no meu entender, eu até penso um pouquinho diferente dele. Eu acho que você não tem que ter medo de ler as coisas. Você tem que conhecer e depois descartar. Porque às vezes você tem uma opinião formulada, baseada no pensamento de outra pessoa, aí você acaba não se aprofundando naquele assunto. De repente alguma coisa você tira dali. Entendeu? Todos os livros que eu tenho aqui, eu não sigo à risca, mas eu formulo meu pensamento baseado nesses que são alguns livros. Né? No meu canal, o Buscador, você pode ver que tem alguns livros lá, né, que são os meus atuais, e tem outros também que ficam no meu quarto. Então, esse livro aqui, se você quiser conhecer, é só entrar, eu vou deixar o link dele aí, do Jorge, que ele tem como você conseguir o livro, comprando o curso dele, e que vai te ajudar para começar a ter um resumo de todos esses outros que eu li aqui. Né? Ou seja, todos os livros que estão aqui, ele resume aqui na história de vida dele, entendeu? Então, para você poder... Lógico que você vai ter que aprender a administrar seu dinheiro, você vai ter que aprender a ter decisões, vai ter que ter autocontrole e outras coisas mais. Mas para você começar de uma forma simples e rápida, esse livro aqui vai te ajudar. Então, finalizando, eu acho que eu já falei tudo, né? Todos eles, depois que você estuda mentalidade, se você quiser ler um pouquinho, para você poder exercitar o seu autocontrole, você exercitar a mentalidade, a sua espiritualidade, nada melhor do que dar uma passadinha na Bíblia, né? É muito estranho eu estar falando isso aqui, mas acontece que depois que eu comecei a estudar, como eu gosto da parte histórica, eu não foco em doutrina, eu sou católico, mas eu gosto de estudar como foi construída a Bíblia. E essa aqui, inclusive, é protestante. Não é a Bíblia católica, que é a minha Bíblia católica, inclusive tem uma da minha sogra aqui, olha o tamanho dela. Olha que legal, eu vou restaurar essa Bíblia, inclusive, que ela está aqui, ó, nesse pedaço aqui, desse caderno aqui, ele tá arrebentado, então eu vou ter que desmontar ela para poder colocar essas folhas que estão aqui soltas, né? Então eu vou ter que desmontar e costurar de novo. Coisa que eu gosto de fazer por hobby, né? E aqui, já que eu estou falando da parte histórica, essa versão que é da Paulinas, né, Edições Paulinas, ela tem o que me agrada muito, é a tradução da Vulgata, feita pelo padre Matos Soares, que eu não conheço. Mas aqui, na introdução geral, ele faz um apanhado explicando como que foi. Aí entra história, aí entra arqueologia, entra história, entra geografia, entra tudo. E é a parte que eu gosto, que você vai estudando sobre textos, sobre os tipos de traduções, os vários manuscritos, que muitos manuscritos hoje em dia não existem mais, né? São cópias de cópias e cópias de outros livros. Então tudo isso são coisas que me atraem, uma forma de eu aplicar isso na minha vida, né? Por exemplo, se você não tivesse guardado todos os escritos aqui, de repente, hoje nós não saberíamos certas coisas. Por exemplo, o que o Jorge ensina no curso dele, os conceitos de enriquecimento financeiro, já que estamos falando de empreendedorismo, são os conceitos que estão no Provérbios, que está aqui dentro. Lógico que tem muitos outros também, né? Que psicologia, história, comportamento, o povo daquela época, né? Então, se você for olhar com essa ótica mais abrangente, sem você se ficar preso em doutrina, você vai aprender outras coisas que você nem imagina. De repente, coisas que podem ajudar você na formulação do seu pensamento atual e que vai fazer com que você haja nesse mundo de uma forma melhor, sem ter que ficar se preocupando com a opinião dos outros, da bobeirada toda. E também, aquela ali que eu já falei, né, que é da minha sogra, eu tenho, acho que umas 5 Bíblias, né, diferentes. Essa é católica, tem também a da tradução da CNBB, que eu não gosto muito. E tenho vontade de ter outras, né, eu tenho vontade de conhecer, de comprar a Bíblia Hebraica, né, que não é da Vulgata, né, que a Bíblia Hebraica, na verdade, o que ela tem são 7 livros a menos, que foi aquela briga toda, né, do Lutero, né, dos concílios, de retirar os livros
que não foram escritos dentro da Palestina. Agora é a parte de história que eu gosto, né? Não foram escritos dentro da Palestina. Então eu anotei os livros aqui, ó. E esses são os livros que tem na católica e de outras religiões cristãs também, que eu não lembro, me deu branco agora, e que não tem na protestante, né? Mas inclusive, um curso que eu fiz na internet em vídeo, tem até uma cópia dele aqui, é Renato Sporat, né? Tá inclusive na Rede Século XXI. Ele fala exatamente da construção da Bíblia, do livro histórico. Ele fala depois de como é que era o povo naquela época, a cultura, a economia. Então tudo isso influenciou no texto, porque a Bíblia antes ela não era um livro, era transmitido de forma oral ou em vários pergaminhos isolados. Então isso foi uma forma de facilitar o conhecimento. E nesse caso, essa briga toda que acontece às vezes, né, de muitas igrejas diferentes, é por causa desses livrinhos aqui, ó. Eu anotei aqui. Os livros históricos são de Tobias, Judite, Macabeus I, Macabeus II. Os livros sapienciais, que são da sabedoria e o eclesiástico, e o dos profetas, o livro de Baruque, que é associado ao escriba de Jeremias. Ou seja, por causa desses livros aqui, tem tantas divergências, né? As pessoas ficam brigando, por causa disso, por causa daquilo, minha religião é melhor que a sua. Resumindo, por causa de muitas coisas que aconteceram durante o mundo, vários fatos históricos. Eu te falei que eu gosto de estudar arqueologia, um pouco de história, né? Não tem muito tempo, mas são coisas que me agradam. Inclusive, como eu estava dizendo lá, e a gente tem uma visão mais abrangente do mundo, eu gosto de ler, por exemplo, coisa que as pessoas não gostam, que são os evangelhos apócrifos. Então, nos evangélicos apócrifos você tem situações que também fala de magia, fala do que a gente conhece hoje como física quântica, só que de outra forma, fala de nutrição, fala de tudo um pouco. São conceitos universais, conceitos que vão de geração em geração, de séculos em séculos. É interessante isso. Então são livros que são importantes, mas não foram incluídos aqui, né? Tanto na católica quanto na protestante, que é esse aqui que eu tenho, que na verdade esse livro eu tenho mais ele como uma herança de família, né? Porque quando a minha família comprou casa na praia, meu avô comprou para minha avó na época, a gente não tinha, né, condição, então alugava a casa na praia, não tinha dinheiro, condição de comprar. Naquela época, meu avô salariado e minha avó também. Aí, na época, a gente alugou uma casa na praia e lá nessa casa, jogado no armário, tinha essa Bíblia aqui. Inclusive está faltando página, no Gênesis aqui ela está faltando uns 10 folhas, né? Começa na página 11. Começa na página 11 e no final já faltam, ele termina em Pedro, livro de Pedro, e vão faltar mais, ou seja, vão faltar mais umas 20 páginas, 20 folhas aqui na verdade, né? E eu descobri depois, eu queria saber quem era essa pessoa aqui, o que significava BRF. Eu fui ver, não vou falar o nome aqui, mas eu encontrei aqui o nome, pronto, eu mostrei rápido, encontrei o nome devia ser a ex-dona do livro, né? E eu achei interessante. E ficou tanto tempo, eu vi isso aqui, achava que era alguma coisa da editora, não, depois fui ver que a pessoa que cuidava dessa Bíblia aqui, ela pegava, conservava, tem capô, não sei se foi minha mãe que fez isso, e eu achei interessante. E aqui tem a versão, né, porque como eu falei de estudar sobre história, como que foi construído, tem as várias traduções que são inclusive motivo para divergências e brigas das pessoas, eu falei, você tem que adquirir o conhecimento, esquece a doutrina, vai no aprendizado. As pessoas brigam por causa de bobeira. Aqui está escrito assim, aqui está escrito assado. Então eu gosto de pesquisar os mais antigos. Tinha menos adaptações. Então essas mais antigas são mais próximas do que seria o original, que não existe mais, a grande maioria não existe mais. Então esse aqui, ó, é do João Ferreira de Almeida, lógico, só que essa aqui é uma Bíblia de 1954. Então, e está escrito aqui, revista e corrigida, grafia simplificada. Ele já é uma tradução feita direto do hebraico, né? Porque o protestante ele não tem esses livros que eu falei aqui, esses 7 livros a menos, esses 7 livros que estão no Vulgata. Então, por causa disso que tem aquelas brigas, aquelas discussões. E eu falo para você aqui, tá vendo? Não é só no empreendedorismo que tem pessoas que pensam diferente, não é só o programa que você usa, a forma que você pensa, que tem pessoas que pensam diferente, divergente de você. Na religião acontece a mesma coisa. Então você vai encontrar nas religiões, você vai encontrar no empreendedorismo, você vai encontrar na medicina, nas formas que a pessoa se alimenta, ou seja, todas as pessoas pensam de formas diferentes. A verdade é essa. O que você tem que fazer para você conduzir sua vida de uma forma correta
é você formular o seu próprio pensamento, que é uma coisa, inclusive, que eu estimulo lá no meu outro canal, né, o Buscador, você buscar o seu conhecimento. Por isso que eu achei interessante trazer para esse canal aqui alguns exemplos que eu sigo para poder formular meu pensamento, para você também buscar o seu. Às vezes, se você não gosta de livro, você de repente busca os livros na internet, vai ler em PDF, não sei. Mas o importante é você tem que aprender que você não pode deixar que as pessoas pensem no seu lugar. Você tem que buscar o conhecimento, você tem que pegar exemplos, fazer associações para você poder entender como que o mundo funciona, como que o mundo foi construído. Lógico que a gente não vai saber tudo, mas pelo menos você vai aprender a se defender de certas decisões que você possa tomar de forma errada. Né? Lógico que é errando que você aprende, mas você pode evitar de errar se você souber de coisas que aconteceram com outras pessoas que não deu certo. É um exemplo de você se defender. Então o conhecimento é muito importante. Então se você é, como eu estou falando aqui, se você quer um coach financeiro, se você é um palestrante, se você é um editor de vídeo, se você é um fotógrafo, se você é um empresário, se você é estudante, se você é um professor, você sabe que você precisa aprender a pensar sem depender dos outros. Você precisa aprender a buscar as informações que vão auxiliar você a se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Falo no outro canal. Então aqui, como eu estou falando sempre de edição de vídeo, de programas de edição, você vai entender que quando você está formulando, construindo uma história, você está usando o lado psicológico, o lado técnico, o lado emocional. Então isso você aprende também nos livros. Tá aí o gancho do que eu queria falar, ok? Bem, espero que isso tenha ajudado, espero que você agora se preocupe em buscar conhecimento, você se preocupe sempre em achar sempre alternativas para o que você quer construir na sua vida. Eu não sei o que você faz, mas eu sei que você com certeza vai tirar alguma coisa desse vídeo, com certeza, e vai passar para frente. Né? Se Deus quiser, você passa para frente, uma pessoa ajuda outra pessoa, e outra pessoa ajuda outra pessoa, e a gente forma, como eu sempre falo, essa grande rede do bem, de um ajudando o outro, ok? Então é isso aí. O vídeo já ficou grande demais, vamos encerrar como sempre termino. Um abraço a todos, fique sempre com Deus, acredite sempre nos seus sonhos e até a próxima. Tchau, tchau.